Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e nós vamos finalmente conversar sobre pequenos incêndios por toda a parte da Celestine. Já vou começar esse vídeo adiantando que eu adorei essa história, dei 5 estrelas, favoritei, é um dos livros favoritos da minha vida agora. Então se vocês gostarem desse vídeo, já deixem seu joinha. E se vocês se interessarem pela história, aqui no box de descrição tem um link para vocês comprarem esse livro na Amazon. E comprando por esse link você ajuda a gente a manter o canal. A história de pequenos incêndios por toda parte vai se passar em Shaker Heights, que é uma cidade extremamente planejada lá nos Estados Unidos. Ela é descrita como uma cidade super organizada, que tá tudo no seu lugar, tudo parece sempre perfeito. No primeiro capítulo a gente vê que tá acontecendo um incêndio numa casa dessa cidade, de um dos bairros mais ricos. Essa casa pertence ao senhor e à senhora Richardson, que é um casal bem rico e bem influente ali dessa região. Eles têm 4 filhos e eles estão culpando a filha mais nova, chamada Izzy, por esse incêndio. Eles falam que ela é doida e ela tacou fogo na casa e fugiu logo em seguida. E a gente não sabe muito bem se isso é verdade ou não, mas o fato é essa casa está pegando fogo e acaba o primeiro capítulo. No segundo capítulo a gente vai voltar um pouco no tempo e vai acompanhar uma mãe solteira chegando nessa cidade com a filha. A mãe é a Mia, ela trabalha como fotógrafa e por causa disso as duas se mudam muito de cidade, elas nunca ficam muito tempo no mesmo lugar, porque a Mia diz que ela precisa de inspiração e quando o lugar não tá fornecendo fotos muito boas, elas se mudam pra caçar inspiração em outro lugar. E dessa forma a Pearl sempre foi uma menina muito reclusa, muito isolada. Ela nunca teve tempo de fazer grandes amizades na escola, porque sempre que ela tentava, elas já se mudavam logo em seguida. Então depois de um certo tempo ela meio que parou de tentar e criou um certo bloqueio. Só que assim que elas duas chegam nessa cidade, ela vai fazer amizade com o Moody, que por coincidência é um dos 4 filhos do casal da casa que vai pegar fogo no final dessa história. Também é dono da casa que elas estão indo morar agora. A Mia vai pagar aluguel e ela vai dividir essa casa com outro inquilino. Como é uma casa de 2 andares e a minha não tem muito poder aquisitivo para pagar uma casa inteira, uma pessoa vai morar no andar de baixo dessa casa e ela e a filha vão morar no andar de cima. A amizade da Pearl e do Moody vai crescer de tanta forma que ela vai meio que passar a ser membro da família Richardson. Ela vai sair da escola e ir direto para casa deles. Ela se apega muito aos irmãos do Moody e cria uma amizade também com eles. Ela passa muito tempo lá, ela janta na casa deles, ela assiste programas de TV com todo mundo na família. Isso acaba atraindo a atenção da Helena Richardson, que é a mãe dessa família. E ela quer descobrir mais sobre essa menina e da mãe dessa menina, por que essa amizade cresceu tanto dessa forma, o que essa menina tá fazendo aqui dentro da minha casa e etc. Então ela vai um dia até a casa da Mia pra conhecer a mãe da Pearl, só que a partir da conversa que a Helena e a Mia vão ter, ela vai suspeitar muito do passado de Mia, pelas fotos também que ela tira, ela acha que ela é uma pessoa bem estranha e tá escondendo alguma coisa sobre o passado dela. Como a Helena trabalha como jornalista, ela vai decidir contratar a Mia como empregada. Como eu falei, a Mia trabalha como fotógrafa. Por causa disso ela não tem muito dinheiro, ela acaba aceitando outros trabalhos para complementar na renda familiar. Ela trabalha no supermercado, ela lava, passa roupa para os outros, ela trabalha como empregada também. E como a filha está passando muito tempo na casa dos Richardson, ela acha que é uma boa ideia aceitar esse emprego para, além de ajudar na renda familiar, ela também vai passar mais tempo com a Pearl e descobrir por que a filha é tão fascinada nessa família. Então a Helena vai iniciar um processo investigativo sobre a vida da Mia e nesse meio tempo as duas famílias vão acabar se unindo de tal forma que uma vai influenciar na outra e vai acabar balançando aí a estrutura familiar de todos esses personagens. Pode parecer que ainda não tem motivo para causar um incêndio na casa dessa família, mas acredite, a história vai se desenrolar de tal forma que você vai passar a confiar em todos esses personagens e adorar todas as decisões que eles vão tomar. Então sim, existe motivo para ter esse incêndio e você vai ter que ler para saber. Eu não sei nem por onde começar a descrever por que esse livro é maravilhoso, mas eu vou tentar me explicar da forma mais breve e clara possível. Primeiro de tudo, ele tem uma construção narrativa que eu gosto muito, que é ir apresentando os personagens da história aos poucos e ao mesmo tempo construir as histórias deles tanto para o passado quanto para o futuro a partir daquele ponto da narrativa. Então primeiro a gente é apresentado a esse ambiente da história, a essa cidade, a gente descobre como ela foi criada, como funciona a dinâmica dessa cidade, a gente vê que aconteceu esse incêndio dessa família e a gente percebe que essa vai ser a conclusão dessa história. A partir daí a gente conhece a Mia e a Pearl, a gente descobre um pouco sobre as histórias delas, a gente vê como funciona a dinâmica familiar das duas, por que delas
elas estarem se mudando, o porquê elas estarem chegando ali nessa cidade e qual a condição delas para isso. Então a Pearl conhece o Moody e a gente vai ver um pouco sobre a história do Moody. A gente vê que ele pertence à família dos Richardson, então a gente vai começar a ver os outros membros dessa família e as histórias individuais de cada um, e assim sucessivamente. Só que a autora escreve isso de uma forma tão natural que não faz parecer que tá acontecendo uma quebra na narrativa para ela te contar uma coisa que aconteceu no passado para depois evoluir com a narrativa. É tudo de uma forma tão natural, de uma forma tão incrível, que eu parava às vezes no momento só para aplaudir a forma como ela escreveu esse livro, que eu adorei. E por causa disso também eu fui me sentindo um pouco aflito lendo essa história, porque lendo o primeiro capítulo, a personagem que a gente mais quer conhecer dentro dessa história é a Izzy, e ela só vai aparecer depois da página 100. A gente fica aflito vendo os personagens falando sobre ela e falando que ela tá em casa, falando que ela tá trancada no quarto, falando que ela fez isso, só que ela não aparece, a gente realmente não conhece ela. E isso vai acontecer na página 100 e pouco, e a partir daí a gente vê que existe uma justificativa pra mãe ter falado que ela era doida. A gente vê que existe uma história por trás do porquê ela é tratada de forma diferente nessa família. E tudo isso não como forma de desculpa, mas como forma de justificar. Porque esse é um livro que justifica todos os atos dos personagens, mostrando acontecimentos do passado que levaram esses personagens a pensar dessa forma, a agir dessa forma. Isso é incrível. O livro também acerta muito em trabalhar com questões sociais. A gente vê que é um livro que expõe muito essa questão de esse personagem tem muito dinheiro, tem muito poder financeiro, então diante de determinada situação ele pode ter N opções, N caminhos para seguir. Mas esse personagem aqui, ele já não tem tanta opção, ele já não tem tanta oportunidade, porque ele é um pouco mais pobre. Então por causa disso as opções desse personagem são um pouco limitadas. Às vezes ele não tem escolha, ele tem que tomar essa determinada decisão. E isso fica muito nítido em diversos momentos da história, diversas personagens têm que tomar decisões. E a gente vai ver que porque uma tem dinheiro e porque a outra não tem dinheiro, as opções deles são bem diferentes. E numa sociedade que hoje está realmente acreditando na meritocracia, que todo mundo tem chances iguais, que todo mundo tem as mesmas oportunidades, ver isso nesse livro que foi sensacional, principalmente porque ele trata também de uma questão que eu parei para observar e eu infelizmente acho que é verdade. A gente tem a Helena, que é uma personagem bem rica e bem influente por ser jornalista, então ela acaba usando isso como uma forma de ganhar com as amizades dela. E a gente percebe que quando uma pessoa bem rica é amiga de uma pessoa que é um pouco mais pobre, acaba se tornando uma amizade tóxica, porque a pessoa pobre vai se rebaixando a ponto de servir a pessoa mais rica, tanto porque ela se acha inferior, quanto porque a pessoa que tem mais dinheiro faz ela acreditar que ela realmente é superior, ela tá ali pra ser servida, ela tá ali pra mandar. Quando isso não é verdade, e existem momentos aqui nítidos que a Helena usa esse poder que o dinheiro deu a ela pra conseguir o que ela quer, até mesmo com personagens que são só um pouco mais pobres que ela chantageia esses personagens e fala coisas de tipo, eu fiz esse favor pra você, agora você tem que fazer isso por mim, sabe? É algo um pouco ruim, mas que infelizmente eu reparei nessa história e infelizmente eu também acredito ser verdade. Mas além disso tudo, o foco principal dessa história é a questão da maternidade. Nós temos duas personagens mães aqui principais que são bem distintas. Uma que tem uma família muito grande de 6 membros e que tem muito dinheiro, uma casa enorme, e outra que é um pouco mais pobre, que tem que arranjar vários trabalhos para conseguir dinheiro para criar uma única filha, é uma mãe solteira. Fora isso, tem outros personagens dessa história que vão aparecer com problemas relacionados à maternidade. Questões como aborto, abandono e adoção são apresentadas nesse livro de forma assim espetacular, que gera realmente debates com você mesmo ao longo da leitura sobre o que você acha certo e o que você acha errado. Como eu já falei, ele apresenta grandes questões sociais e independente do pensamento que você tiver, todas as opções estão expostas aqui, todas as opiniões estão expostas e você acaba escolhendo e torcendo para aquela que você acredita ser a mais certa. É um livro que trata sobre temas bem relevantes para todas as idades. Eu não sei se esse livro está sendo vendido como jovem adulto ou voltado para o público jovem adulto, mas eu não acho que ele seja, apesar de nós termos personagens principais ali na faixa de 15 aos 18 anos. Acho que esse livro também é voltado para o público adulto sim, que pode ler e acabar se identificando melhor com esses dramas familiares do que somente adolescentes ou pessoas que estão ali na faixa dos 20 anos. É um livro que tem uma construção narrativa um pouco mais complexa, você vê que tem um trabalho gigantesco por trás de todas as palavras, e é um livro que principalmente quando eu li, me trouxe um sentimento muito bom de caramba, eu sou leitor por causa desse livro. Eu sou leitor porque eu quero ler histórias de 400 páginas que apresentam personagens incríveis e únicos e histórias extremamente complexas. Sabe, eu quero que todo livro que eu pegue pra ler tenha essa complexidade, tenha esse estilo de escrita, tenha esses personagens maravilhosos. Eu li esse livro rápido porque eu queria saber
ver o que acontecia na história, mas eu me forçava a parar um pouco porque eu não queria acabar de ler. Eu não queria que essa leitura terminasse. Ele me trouxe essa alegria de, putz, eu sou leitor por causa de livros como esse. Eu quero de verdade que todo mundo dê uma chance a essa história. Acho que ele vai agradar muita gente. Ele é incrível, é magnífico, eu adorei. E só lendo mesmo pra descobrir quem que tacou fogo na casa dos Richardson e o motivo que levou essa pessoa a fazer isso. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixem seu joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou de Pequenos Incêndios por Toda Parte, se você já leu. Vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!